Bem, pessoal, nesse vídeo a gente vai dar continuação então ao nosso Grid View com Airtable. A gente vai agora fazer, quando a pessoa clicar em cima de um dos cards, então a gente vai executar uma função no nosso aplicativo. Tá? Eu só gostaria de mostrar para você aí o meu curso aplicativo Mapas. Se você tem alguma ideia aí, todo dia surge, né, alguns amigos aí, clientes que surgem aí com ideias de fazer aplicativos com mapas. Eu, infelizmente, não tenho tempo para atender todo mundo, para colocar as ideias do pessoal no papel. Para isso, eu fiz esse curso aqui, o curso aplicativo Mapas. Esse curso aqui vai te ajudar a colocar mapas, a traçar linha num mapa, a calcular a distância, a ver o tempo estimado. Tudo isso aí você vai aprender com esse curso aplicativo Mapas. Então, dá uma conhecida se você tem uma ideia. E eu vou estar deixando aí o link na descrição para você dar uma olhadinha, tá? Tem aqui umas aulas bônus também, tem tudo que você vai aprender no curso e umas aulas bônus aí que você vai estar ganhando também ao fazer esse curso, beleza? Feito minha propaganda, agora vamos voltar aqui para o Codular. A gente vai então fazer o seguinte, a gente vai criar um arranjamento aqui para poder ver as informações do nosso estabelecimento. No caso aqui tem vários estabelecimentos, né? Conforme vocês puderam ver na aula passada, tá? Aqui é a nossa tabela do Airtable que a gente está usando. Tem o nome, tem a imagem, tem o telefone e tem a cidade. Se você está perdido, não está entendendo nada, volta na aula anterior, que é o Grid View com Airtable, a parte 1. Lá você vai entender como fazer esse Grid View, como é que ele fica. Aqui a gente vai fazer já a outra parte, tá? Quando a gente clica, então, no nosso estabelecimento. Então, aqui eu vou clicar aqui em cima desse arranjamento, que quando ele funciona como um Grid View. Então, eu vou estar deixando ele invisível para a gente poder criar o nosso outro arranjamento. Então, a gente clica aqui em invisível falso. Pode ver que ele já sumiu daqui. A gente vai vir aqui do lado em Layout, clicamos aqui, vamos em Geral, e aí a gente arrasta o nosso componente, que é o vertical arranjamento. Clicamos em cima dele, arrastamos para dentro da tela. As dimensões vamos colocar para Fill Parent e Fill Parent aqui. Aqui dentro, então, nós vamos colocar as nossas imagens e os nossos textos. Como que a gente vai fazer isso? Bem, para começar, a gente precisa saber o que a gente quer. Eu aqui no caso, eu quero uma imagem, a minha imagem, tá? Eu quero o telefone e o nome da cidade, tá? No caso aqui eu vou pegar tudo, né? O nome, telefone, imagem. Mas assim, digamos que você tenha vários campos aqui, né? Várias colunas. Talvez você não queira pegar algumas informações confidenciais do seu cliente, como por exemplo senha, coisas assim. Então, você tem que primeiro saber o que você quer dessas colunas, certo? No caso aqui a gente vai pegar tudo, porque é bem simples. Então, para começar, eu vou estar colocando o nome, né? O nome da empresa. Ou melhor, vamos começar pela imagem. Então, a gente vai colocar uma imagem aqui. A gente vem aqui em cima, interface do usuário. A gente arrasta, então, o componente imagem aqui para dentro, tá? Vamos setar aqui o nosso componente para ele ficar no meio. A gente clica aqui ó, no vertical arranjamento. E aqui do ladinho ó, tem left, né? Alinhamento horizontal, tá como left. Então, a gente clica em cima e bota center. Isso faz com que centralize tudo que entra aqui dentro do nosso arranjamento, ok? Para a nossa imagem não ficar colada aqui em cima, a gente vai colocar um espaço. Então, a gente vem aqui em Layout, clicamos aqui em Geral e vamos arrastar um espaço para cima da nossa imagem, né? Mas dentro do arranjamento, ó. Tá vendo? Ele ficou dentro dessa linhazinha aqui dentro, mas em cima da nossa imagem. O tamanho do nosso espaço, a gente clica em cima dele aqui, e a altura dele, que é esse primeiro aqui, ó, eu vou estar colocando aqui para 2%, certo? Então, se eu coloco o número 2, clico fora, pode ver que ele já seta como 2%. A nossa imagem, o tamanho dela, eu vou colocar aqui, você vai definir do jeito que você acha melhor. Mas eu vou colocar aqui, só para ela aparecer, de 100 pixels e vou deixar a largura dela como automática, ok? Aqui ficou 100%, né? A gente tem que colocar o 100, e daí eu colocar px, que daí fica pixels, certo? Aqui, ó, 100 pixels de altura e a largura, então, ela vai definir automaticamente conforme a largura da imagem. Aí você vai definir do tamanho que você preferir, tá ok? Então, a gente vai botar um outro espaço aqui embaixo, tá? Na nossa telinha. Eu clico aqui no espaço, dou um Ctrl+C, Ctrl+V, ele aparece aqui como uma cópia. Eu arrasto ele aqui para baixo, tá? Ou você vem aqui e arrasta o espaço diretamente aqui dos nossos componentes. Mas no caso aqui é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V.
Aí, o que eu vou fazer? Eu só vou botar ele um pouquinho maior aqui. Vamos colocar aqui, em vez de 3%, eu vou colocar 4%. E aqui embaixo eu vou colocar uma label, né? Clica em interface do usuário e arrasta uma label, ou um texto, né? Aqui para dentro. Esse texto, a gente vai mudar aqui o tamanho da fonte. Você pode colocar o tamanho que você quiser. Vou colocar 17. Eu vou colocar a fonte negrito, tá? Que vai ser o nome da empresa. E aqui, então, o texto, né, a gente deixa ele, pode deixar assim se você quiser, ou coloca aqui nome, né, que vai o nome da empresa, mas isso aqui não vai aparecer. Então, aqui na label, a gente só vai renomear ela aqui, ó. A gente clica em label, clica aqui em rename, coloca aqui, ó, nome estabelecimento. Estabelecimento. Ou algo que você se ache depois lá, beleza? Lá nos blocos. Agora a gente vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse mesmo espaço aqui, arrastamos para baixo, diminuir aqui para uns 3% a altura dele. Vamos fazer a mesma coisa aqui, vamos colocar outra label aqui embaixo. E aqui a nossa label vai ser o nosso telefone, certo? Então a gente coloca aqui, clica nela, clicamos em rename, colocamos telefone, damos um rename. Aqui a gente coloca telefone. Beleza? Claro que você poderia ajeitar do jeito que você preferir aqui, botar outros arranjamentos e tal, né? Deixar do jeito que você prefere. Vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V no espaço aqui. E aqui eu vou colocar outra label, então, para a gente conseguir a nossa cidade. Ok? A gente pega aqui uma label e colocamos aqui, então, renomeamos ela para cidade. Cidade. Damos um rename. E aqui a gente coloca também cidade. Beleza? Então vai aparecer o nome do estabelecimento, telefone e cidade e também a imagem quando a gente clicar lá. Ok, feito isso aqui, a gente já pode clicar nesse arranjamento aqui, ó, vertical arranjamento, e vamos setar ele para invisível. Agora a gente volta aqui, minimiza, volta para o nosso horizontal scroll arranjamento e seta ele para visível de novo. Feito isso, a gente vai para os blocos. Então tá beleza. Agora a gente, quando a pessoa clicar então em um dos nossos íconezinhos ali, nossos cards, então a gente quer obter as informações do nosso arranjamento. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, aqui está o nosso aplicativo, né, do jeito que tá. Tem aqui os estabelecimentos e cada um desses aqui é um cardzinho, tá? Esse card aqui, ele retorna nesse bloco aqui, ó. Quando a gente clica nesse Custom List View, aí ele retorna aqui, ó, OnClick Apps Item, tá? Ele retorna nesse bloco aqui. Ou seja, se eu clicar aqui no Chico, ele vai retornar, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu cliquei no Chico, então ele vai retornar aqui em icon, ele vai retornar com essa URL aqui, que é da imagem, tá? Ele vai retornar também com o nome, que está lá, né? O tamanho, o preço, que no caso o tamanho e o preço que a gente está mudando. Ó. O preço é a cidade, o tamanho aqui é a lista de telefone e tal, né? Então, basicamente isso aqui, simplificando, se a gente quisesse fazer, bem simples mesmo, né? Seria para pegar esses dados aqui, ó, esses dados que estão aqui, a imagem, Chico, telefone e tal, era só a gente fazer assim, era só a gente setar, ó, vamos fazer um modo mais simples possível. É só a gente setar esse vertical arranjamento aqui, ó, que no caso é onde que está aqui, ó, que a gente fez agora, que é imagem e tal, esse vertical arranjamento aqui. A gente seta ele visível para true, tá? A gente dá um enter aqui para verdadeiro, né? E aí, o que a gente faz? A gente seta o horizontal scroll arranjamento, que é a nossa lista, que no caso é isso aqui, certo? Então, a gente setaria ele visível aqui, ó, para false. É só vir aqui no Ctrl, ou melhor, no Logic, e vir aqui arrastar o false para dentro. A gente seta para false, e aí a gente setava aqui, ó, a nossa imagem, ó, deixa eu pegar aqui, setava a imagem picture, para o ícone. Tá? É o mais simples, né? Mas é lógico que eu vou ensinar de uma forma diferente. Mas isso aqui seria uma maneira mais simples de fazer.
Ó, nome do estabelecimento para name, certo? Isso seria a forma mais simples, ó, telefone, text. Para telefone a gente está pegando aqui, ó, size, tamanho, tamanho. E aí, o que mais que faltou aqui? Só os preços, né? Que é a cidade. Então a gente seta o cidade text para o nosso preço aqui, ó, no caso. Get price. Certo? Então, fazendo isso aqui, deixa eu ver se eu consigo emular aqui para você ver. Vamos ver se vai funcionar aqui. Ó, beleza, já funcionou, beleza? Ó, só não deu a imagem ainda aqui. Não retornou. Aqui, ó, retornou sim. Só demorou um pouquinho, certo? Então já apareceria, né? A imagem, o nome e tal. Mas imagine que você não esteja nessa lista aqui. Então, por exemplo, imagine que não esteja aqui o que você quer. Por exemplo, você quer aqui a cidade, tá? E imagine que não esteja nenhum dessas partes aqui, ó, que tem o nome, telefone e a cidade. Mas imagine que não esteja aqui, que seja alguma outra coluna que você queira que não está ali. Então, como que você faz para buscar essa coluna? É o que a gente vai fazer agora. A gente vai usar, nesse caso, a gente vai usar aqui a cidade, tá? A gente vai obter a cidade. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar e vai primeiro obter o index que está a cidade. Para isso, você vai criar uma variável com a global index. Eu já tenho ela aqui, ó, mas é só você inicializar ela aqui. Eu pego em variáveis e inicializo a global, coloco o número aqui e edita ela para index. Depois que você fez isso, então você vai setar esse index. Pega aqui, setar o index. E aí a gente pega esse bloquinho de lista aqui e vamos obter o index a partir da nossa lista. Então, essa aqui, ó, esse bloco aqui, indexing list. Esse bloco aqui, ele vai retornar com aonde que está, em que posição está o elemento dentro de uma lista. Por exemplo, a gente quer um nome, tá? A gente vai precisar saber onde está o nome. Olha só, aqui a gente tem Chico, Paladar, Damada, Megusta e Gelato. O paladar está no index 2, ou seja, tem 1, 2, né? Esse gelato aqui está no index 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui está no 8, né? O gelato é 5, 6, 7, 8. Ele está numa lista, aqui é uma lista, né? Está seguindo uma lista. Qual lista? Essa lista aqui, ó, que é a global lista de nomes que a gente tinha feito lá na outra aula. Então, a gente vai obter, a partir dessa lista de nomes aqui, que está na mesma sequência que a nossa tabela lá no Airtable, que é essa tabela aqui, está na mesma sequência. Então, ele vai obter o index deste elemento aqui, que é o nome. Então, quando a pessoa clicar aqui em gelato, ele vai procurar em que lugar está. No caso aqui, vai retornar com o index 5, certo? Depois de a gente obter o index, aí fica mais fácil, porque daí a gente consegue qualquer elemento que tiver dentro da nossa tabela. A gente faz isso por esse bloco aqui. A gente pega o spreadsheet e pega esse aqui, ó, get cell. A gente vai obter uma célula. Aí, uma célula, no caso, seria um desses quadradinhos aqui, ó. Pode ser o telefone, pode ser qualquer outra coisa. No caso aqui, a gente quer saber a cidade. Então, a gente vai obter a cidade, obter a célula da cidade. No caso aqui, a gente vai obter por meio do número, né? O número vai ser o nosso index, que é a posição que está. Pode ver que aqui no cantinho tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o número, esse número da linha, né? Que é row number. E a gente quer o nome da coluna também. No caso aqui vai ser essa coluna aqui, que é a cidade. Então a gente pega um bloquinho de texto, pega aqui o bloquinho de texto, coloca aqui e coloca escrito aqui, ó, cidade. Aí ele vai retornar neste bloco aqui, got cell. Esse aqui é o spreadsheet got cell. Vai retornar com o nosso value. No caso aqui, nesse caso, o value vai ser o nome da cidade, dependendo da onde que a pessoa está clicando aqui na nossa lista. Então, a gente vai setar aqui a cidade, ó. Setamos a cidade, o texto da cidade para o valor, ok?
Então, depois de feito isso aqui, vamos testar aqui. Então, se a gente clicar aqui, ó, por exemplo, em Gelato, ó, já vai aparecer ó, Gelato, número de telefone, e atualizou a cidade aí para a cidade que está retornando aqui no GodCell, tá? Para você voltar, se você quiser voltar para aquele arranjamento lá do Grid View, como que você pode fazer? Você vai vir aqui, vem aqui em tela 1, clica aqui, vem aqui nesse bloquinho aqui, ó, Back Preset, e aí a gente vai colocar um if aqui dentro, uma verificação. A gente bota um if, então se a gente vai verificar se o nosso arranjamento não este, né? O outro, aquele da lista, se ele está visível ou não. Então a gente pega aqui, ó, horizontal scroll arranjamento, a gente pega qualquer bloco aqui e só muda aqui para visível. Aí aqui ele vai retornar se é falso ou verdadeiro. Então se for verdadeiro, ele não vai fazer nada. Agora, se for falso, né, se ele não for visível, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai setar ele, o arranjamento para visível, botamos um true, um verdadeiro aqui, e vamos setar, então, o nosso outro aqui, ó, o vertical arranjamento, para falso, que nesse caso é esse aqui, né, esse vertical arranjamento aqui, a gente vai setar ele de visível para false. Beleza, feito isso, a gente já vai estar funcionando. Quero ver se eu consigo atualizar aqui para você ver. Só mudar aqui para ver se atualiza. Beleza, já atualizou, então eu vou clicar aqui ó, Maria Chica. E a gente clica então em voltar. E pode ver que já volta para a tela inicial. Vou clicar aqui em Chiquinho. Vou clicar em voltar. Beleza, está funcionando. Então é isso, pessoal. Aos pouquinhos a gente pode ir incrementando isso aqui. Isso aqui você consegue até fazer aí um guia comercial, alguma coisa assim, várias outras coisas, né? Você pode fazer, até um aplicativo de notícias também, vários outros aplicativos, certo? Por hoje é só. Se você gostou dessa aula, já deixa seu like. Se não gostou, dá um dislike também. E até o próximo vídeo, pessoal.